para o Senhor. Glória e que a Deus. nós pedimos a presença aqui neste lugar, Senhor, para que o Senhor possa olhar as nossas mentes, os nossos corações nessa noite e tocar em nós, para que nós possamos receber o melhor de Ti nessa noite, Deus. E eu te peço, Senhor, ser em nosso meio, ser conosco, toca, Senhor, aqueles que estão nessa reunião, que o Senhor possa estar tocando profundamente no coração, na mente, e que eles possam entender o que é estar na tua presença, o que eles possam entender, o buscar a ti, o dedicar a ti, Senhor, cada dia mais. Toca no coração para que eles possam participar dessa reunião, Senhor. Toca no coração de cada um, aqueles que não puderam estar por algum motivo, que o Senhor sabe qual o motivo. O Senhor possa estar abençoando também fortemente, derramando as tuas bênçãos sobre as vidas deles, Senhor. Toma, Senhor, a nossa reunião nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou cantar um hino aqui, pai. Vou cantar somente um hino mesmo. Ó. Só em falar já tô rouco. Amém. Calma aí. Deixa eu me organizar aqui. Góis, Jesus entronizado, tá? Vou usar um playbackzinho aqui, viu? Não sei se vai dar para sair aí. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvor. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos. Declaramos que és rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus, como teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém, pastor. Glória a Deus. Pode dar início aí, pastor, que eu não sei como é que vai ser o andamento. Amém? Nós vamos seguir da mesma forma. A única diferença é que nós vamos ler os textos, né? Eu estava pensando aqui, como a carta de Efésios tem 23 versículos, o capítulo 1, a gente lê até o 12, e aí a gente faz os comentários, ou vocês acham muito? A gente lê menos? O que vocês acham aí, para o melhor andamento aí? Eu acho que é melhor ler metade dela, a gente comenta metade, depois a gente lê outra metade e termina. Então, divide em 2 vezes ou em mais vezes? O que vocês acham? Divide, acho que em 2 vezes tá bom. Tá todo mundo de acordo? Então vamos lá. Já tá todo mundo aí com as Bíblias? Paulo, vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Estou ouvindo, beleza. Sim. Beleza, pastor. Não sei se é a minha internet ou a internet de vocês, mas tô sentindo que tá cortando
avós. Então vamos ver de quem que é. Tá cortando aí, pastor Edvan? Eu ainda não. Tá cortando antes? Não. Tá cortando aí, Davi? Tá cortando, Frazão? Tá não, pastor. Então Tô é aí, tranquilo. Brunão. Tua internet aí. Cortou em algum momento? Quando vocês estavam cantando aí, Ah, não, mas ali eu acho Não, que o antes tava dando umas pausas só. eu acho que era a unção que era grande demais, Grande né? demais. Ou então a gente tava cantando Ah, bonito demais, tava acabando até a banda larga. Então vamos lá. Vou ler até o versículo 12. E aí eu vou ler antes, tu vai como coordenando aí, ou é melhor quem quiser comentar, né? Vamos deixar aberto, né? pastor, é assim, como eu estava falando com o pastor Edvanes, como eu não sei como é que está a reunião na mente de vocês, é melhor você e o pastor Edvanes ir conduzindo. Então fala aí, Porque vocês pastor, porque o pastor que participou, eu não participei da reunião lá com o pastor Braga. O que você acha? Qual é a então ele conduz. Assim, o que eu acho assim, o senhor vai ler agora, pode ser, o Até senhor o vai ler até o 12. versículo 10. Eu começo a fazer uma introdução da carta de Gálatas, a carta aos Efésios, passar até o final da carta, e aí a gente vai pontuando os versículos aqui, a gente Amém. vai Então vamos. passando as opiniões dos irmãos daquilo que ele assim, daquilo que ele tomou a atenção dele, né, nesses 12 tópicos que nós Amém. falamos. Então, irmão, só para organizar aí antes, você que vai continuar aí, eu vou ler até o 12, aí a gente vai comentar. Depois eu vou ler até o 23. E aí a gente continua como sempre foi, as orações, né, pelos pedidos, normal, e encerra. Beleza? Então vamos lá. Paulo. Pastor, aí, quando o senhor terminar de ler, o senhor passa a oportunidade para mim, que eu vou dar uma vai ser aberto. pequena, só para a gente situar. Vai ser aberto aí para os comentários. Aí vocês vão já se pontuando aí. Então tá bom. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Caiu. Amém, irmãos. Glória a Deus. Né? Esse texto aqui, como o irmão antes falou, ele é um texto muito rico, viu? Muito rico mesmo, aqui, de quase todos os aspectos da nossa vida cristã, né? E como introdução aqui à nossa carta aos Efésios, ela foi escrita entre 60 e 66 depois de Cristo, né? Efésios era uma cidade importante na Ásia Menor, né? Atualmente, hoje, Efésios, ela fica na Turquia, essa cidade, né? O porto de Efésios era uma rota importante no comércio,
né? E o apóstolo Paulo, ele fundou igrejas importantes nesse local, várias igrejas, várias comunidades, né? Diz a tradição também que Timóteo, ele foi um dos pastores dessa igreja, né? A cidade de Éfeso, ela era uma cidade cheia de prostituição, de orgia, de feitiçaria, de paganismo e de idolatria. E Éfeso era uma cidade tão importante naquela época que uma das 7 maravilhas do mundo antigo se encontrava nessa cidade, né? O templo da deusa Diana, uma deusa pagã. Diana e Artemisa, é o mesmo nome, né? Um é grego, outro é romano, o nome da deusa, né? E tem uma passagem na Bíblia que eu não me lembro qual, no livro de Atos, que eles adoravam essa deusa, dizendo: viva a grande Diana dos Efésios, né? E o apóstolo Paulo, certa vez, ele falou assim: eu já estou fazendo minha palavra, para pregar minha palavra, já estou livre, né? Eu vi um vídeo. O comprometimento do apóstolo Paulo de estabelecer igrejas, de pregar a palavra nesta comunidade foi tão grande que ele se sentiu assim, de dizer que já tinha feito a parte dele por essa cidade e que do sangue daquelas pessoas Deus não ia cobrar dele. Por quê? Porque ele tinha estabelecido ali uma igreja, tinha estabelecido ali um local de pregação do evangelho e, como um homem de Deus, ele continuar a fazer a obra e vários outros operadores da igreja. Amém? Esse é o meu primeiro comentário sobre a carta de Efésios, né? E eu queria pontuar assim uma coisa interessante. No versículo 1, a gente começar aqui, depois eu passo para os irmãos. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Nesse primeiro versículo, o apóstolo Paulo, ele deixa claro o seu apostolado como apóstolo. Ele deixa claro que não foi comissionado apóstolo pela sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. Ele se dirige a quem? Aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus, né? Eu até estava comentando um pouquinho ontem com o irmão Manel a respeito desses santos, né? Que o segredo, assim, o jeito que a igreja romana, que a igreja católica trata sobre santos é diferente de nós evangélicos. É diferente daquele que nós entendemos como padrão de Deus na Bíblia. Santo, para ele, é qualquer pessoa que foi canonizada pela Igreja Católica, né? E esses mártires, eles colocam tudo com o nome de santo, São Pedro, São João, e pedem intercessão a eles, né? Esses são santos da Igreja Católica. Mas santos no contexto bíblico é todo aquele que é separado, né, do mundo para viver uma vida debaixo da obediência e dependência de Deus. Santo não é aquele que não peca, mas sim santo é aquele que é separado do mundo para viver debaixo de uma orientação e da palavra de Deus. Amém? Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. E queria passar agora para alguém que quiser fazer, o pastor Gilberto, o presbítero Anderson, Davi, o Frazão. Amém? Presbítero Anderson. Querido, Vocês ficou claro o que eu falei? o meu ficou sem áudio? Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo, sim. Estou ouvindo. Eu Pode, vou pastor. tomar a de fazer a primeira parte, posso? O versículo 3 e 4? Posso falar? Vai lá, Varão, pode falar. Manda ver. Eu bloqueei o meu microfone também, vou bloquear o meu e de todo mundo, para a gente só não ficar ouvindo os ruídos, nem as situações residenciais. Aí vamos movimentando por gesto, tá? Quem quiser falar aí no momento que algum irmão estiver falando, só levantar a mão e aí assim a gente vai conduzindo. Eu queria comentar, eu escolhi 2 versículos, tomei a liberdade de escolher 2 versículos, que é o 3 e o 4, que ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu antes do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele,
em amor. Quando o pastor Edvanes falou para mim que ia ser a primeira carta de Efésios, eu falei bem, eu pensei que era maravilhoso, porque é um tema, o livro de Efésios é bem difícil de entender mesmo assim, e é um livro que fala muita coisa mesmo, né? Eu não tenho muito conhecimento aprofundado no livro, né? Mas eu tirei esses dois versículos para poder estar fazendo um comentário de acordo com a minha visão, né? O que eu vejo na carta de Paulo aqui, no que eu entendo, né? Que seja, a minha posso estar errado, né? A gente pode entrar em da dor comum, se eu estiver errado. Antes, Amém? repete um pouquinho aí que acho que a tua internet deu uma cortada aí, tá bom? Repete aí o que você falou aí. 3 versículos para fazer um comentário, né? Eu creio que a gente não possa chegar em vãs discussões, né? Mas que nós possamos, como igreja, chegar no objetivo comum e numa ideia formada junto, com a mesma mente, né? Com a mesma ideia. Se eu estiver errado dentro da minha opinião aqui, os irmãos podem falar que está tudo certo, tá? É o meu entendimento que eu tirei as minhas conclusões com esses 2 versículos, tá, queridos? E não ocupar todo o tempo. Bendito Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Eu quero fazer um comentário, o que eu entendo aqui nesse versículo, queridos, que antes da fundação do mundo, nós já éramos planos de Cristo, nós já éramos planos de Deus. Quando Deus nem existia terra, quando não existia nada, nós já estávamos no plano de Deus. Nós já estávamos no propósito de Deus. Então, o que acontece? O homem vem, Deus faz a terra, faz o homem, e o homem cai ali no paraíso. E o que acontece? O homem sai do foco, sai do propósito de Deus, naquele momento que ele cai ali no Jardim do Éden, no paraíso. E Jesus vem e nos resgata das trevas e nos põe de novo como é que se fala? Na criação, no original, lá de volta, né? Na criação original. Nós voltamos para o propósito original, quando Jesus morre na sua cruz e nos resgata. Nós voltamos para o original. Nós voltamos para o propósito de Deus, porque no momento em que nós pecamos no paraíso, e somos destituídos da glória de Deus, nós saímos do propósito, porque nós queremos, Adão ali naquela ocasião, ele simplesmente olhou para a árvore e desejou e comeu. Então ele saiu do propósito, que era o quê? Para a adoração a Deus. Ele foi feito para Deus, nós somos feitos para Ele, para a adoração dEle, para a glória dEle, para Ele, né? Como todas as coisas foram feitas para Ele. E por isso nós somos abençoados nas regiões celestiais, queridos. E muitas vezes tem gente que confunde esse texto aqui. Eu já vi, infelizmente, gente falar que essas bênçãos aqui, elas são aqui na terra, queridos. Né? Então, assim, é triste escutar isso, né? Dentro de uma palavra que não é isso que o contexto está querendo dizer, né? Então, nós somos abençoados em Cristo, com a morte dele na cruz. A crucificação de Cristo, nós fomos abençoados porque nós estávamos dentro do propósito de Cristo. E por isso, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões espirituais, né? Então, aí ele diz assim no 4, assim como nós escolheu nele, assim como nós escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha só o que diz o 4. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Quando eu entendo, o pastor Edvanes falou uma parte legal, que é a questão dos santos, é que nós somos separados, e realmente, quando nós somos pessoas, como nós somos salvos, quando nós somos salvos,
quando nós entendemos a crucificação, quando nós entendemos a predestinação, nós já somos salvos, querido. Não tem para onde escapar. Por quê? Eu entendo que quando Deus chama para nós sermos santos e irrepreensíveis, o meu entendimento alcança o seguinte: se eu entendo que Cristo morreu na cruz, o meu alvo é Cristo, eu fui chamado para um propósito aqui nessa terra, eu não tenho como perder o alvo que é Cristo. Eu não tenho como buscar outras coisas a não ser Cristo, a não ser aquele que veio por mim e me chamou para um propósito, né? Isso é buscar para ser santos em Cristo, né? Santos e irrepreensíveis nele, perante ele, quer dizer, em amor. Então, quer dizer, quando eu entendo que Cristo morreu na cruz e eu tenho um chamado, tenho um propósito aqui na terra, que é adorá-lo, servi-lo, buscá-lo, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de mente, principalmente mudança de mente, mudança do meu ser, com certeza eu alcanço o propósito de ser salvo. Eu alcanço esse propósito. Agora ele fala aqui, completando, em amor. Por que em amor? Porque Deus, ele nos ama como nós somos, não como um amor fingido, como aquele amor, você vai me dar algo em troca e eu te amo. Não, independentemente daquilo que nós somos, Deus já nos amou lá no final, lá no início. Ele já sabia que nós iríamos para cá, ele já sabia que o homem ia cair, já sabia de tudo. Mas ele nos amou mesmo sabendo que nós éramos falhos e pecadores. Por isso, o amor dele é incondicional, diferente de nós. E tem muitos aí que falam que Deus nos amou, só vê muita pregação falando Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama, mas e nós? Né? O que nós temos feito? Quando você ama a uma certa pessoa, você vai fazer tudo para que essa pessoa possa... você vai fazer independente se ela está te dando um retorno ou não. Se ela está te dando um retorno, você ou não, se ela não está te dando retorno nenhum, você ama. Isso é amor. Agora, nós geralmente amamos quando temos que receber algo em troca. Algo em troca, algum favor em troca, ou então fazemos algo em troca, né? Isso aí não é amar, isso aí é esperar algo de uma pessoa, né? E às vezes a gente nos decepcionamos muito por conta disso, né? Mas, assim, o que eu quero mesmo fazer, só mais esse comentário aqui, é isso. Que eu entendo é que, em amor, Deus nos amou independente da nossa condição. Nós não precisamos fazer nada, nada, absolutamente nada, que Deus já nos amou. Nada daquilo que nós façamos aqui na Terra vai fazer Deus amar a gente diferente ou mais ou menos. A gente pode fazer o que for, Deus vai continuar amando a gente incondicionalmente no mesmo grau e nível. Ele vai amar. A gente é que se afasta do propósito de Deus. A gente é que se desvia do propósito de Deus. E quando nós nos desviamos do propósito de Deus, nós não somos santos. Nós deixamos de ser santos e esquecemos o propósito. Amém? Eu queria passar para o pastor Gilberto, que ele é o próximo da fila aqui na minha lista aqui, ó. Seu calendário aí, né? Amém, irmãos. Na verdade, esse versículo 4, versículo 4 e versículo 5, né, eles são muito polêmicos hoje dentro das igrejas. Inclusive, né, tem uma igreja muito tradicional, que é a igreja presbiteriana, que ela tem um pensamento justamente voltado para predestinação vitalícia, né? Que ela é incondicional, na verdade. Aqueles que forem escolhidos, eles serão salvos de uma forma ou de outra, né? É uma forma que eles acreditam dentro desse contexto aqui de Efésios e de algumas outras referências. Eu tenho um pensamento um pouco diferente quando Deus fala assim que nós somos predestinados. Ele fala, no meu entendimento, e é como o Anderson falou, irmãos,
cada um de nós, a bênção e o que é bom na nossa congregação é que nós temos essa liberdade de crer e de trazer à discussão aquilo, nossos pensamentos, nossa forma de pensar, aquilo que cremos, né? E a minha forma de crer, dentro daquilo que eu conheço da palavra do Senhor, é que quando a palavra de Deus fala assim, que Deus nos predestinou, quando fala de predestinação, quer dizer, no meu entendimento, que Deus, pela sua onisciência, pelo fato de já conhecer o princípio e o fim de todas as coisas, ele tem o pleno conhecimento daqueles que serão salvos ou não, independentes da interferência de Deus. No meu pensamento, seria muito injusto pensar que Deus ia escolher o Josué, ou o pastor Edivandes, ou o Bruno, ou qualquer um dos irmãos, e independente das ações dele, eles serem salvos, né? Tem algumas linhas que levam para esse pensamento, mas o meu pensamento dentro da predestinação é justamente esse, que Deus, ele conhece, ele sabe se o pastor Gilberto vai ser salvo, ele sabe se cada um de nós vai ser salvo, mas não pela interferência dele nas nossas decisões e nas nossas escolhas, né? O irmão Anderson falou aí sobre a questão das escolhas, né? Que nós é que fazemos escolhas. A salvação, né? Ela é incondicional, mas ela é mediante a nossa escolha por Cristo Jesus, né? Nós é que precisamos fazer essa escolha, e essa escolha ela precisa ser feita todos os dias, né? Não é só no domingo, não é só no dia do culto, não é só na igreja, né? Essas escolhas por Cristo, elas precisam ser feitas em todos os momentos onde nós estivermos. Até porque o pastor não está, o irmão muitas vezes não está, mas o Espírito Santo de Deus, ele está, né? E esses dois versículos, aqui o versículo 3, como antes colocou, né? Eu já penso que quando fala das bênçãos, eles falam de uma forma abrangente, mas principalmente, especialmente das bênçãos espirituais, né? Qual é a maior bênção do homem e da mulher de Deus? Qual é a maior bênção do Cristo, do cristão? É a salvação em Cristo Jesus. Não existe bênção maior do que essa, irmãos. Deus ter nos amado, mesmo nós sendo ainda pecadores, como fala lá em Romanos. Então, a maior bênção que eu e você podemos ter é sermos salvos. E essa bênção, ela já foi conquistada. Ela foi conquistada para mim e para você aonde? Na cruz. E ela é condicionada às nossas escolhas. Escolher andar com Cristo, escolher andar, viver com Cristo. E isso é todo dia, é toda hora, é todo momento. A todo instante nós somos provados nisso, né? Fico imaginando, irmão, se o próprio Satanás, ele vem e tenta Jesus, imagine eu e você que somos infinitamente inferiores a Cristo, né? Então aqui ele fala desse termo predestinação, e é óbvio que não é com a minha colocação aqui que essa discussão vai se esclarecer, muito pelo contrário, aqui nós estamos, na verdade, iniciando uma discussão que é ampla, né? Talvez nem na escola dominical, talvez não, certamente nem na escola dominical nós trouxemos uma discussão tão ampla acerca da predestinação, como nós podemos trazer aqui agora. Eu ouvia cada um dos irmãos, aproveitar que nós estamos num pequeno grupo de 8 pessoas. Então, esse é o meu pensamento acerca da predestinação, né? Aqui fala, versículo 4, fala da eleição, que fomos eleitos em Cristo Jesus, né? Cristo nos escolheu. Por que Cristo nos escolheu? E é isso, irmãos, assim pode parecer um pouco dolorido, mas que é verdadeiro. Por que Cristo nos escolheu? Por que Cristo escolheu aqueles que não eram seu povo? Porque Jesus, Cristo, ele veio à Terra porque havia um povo que clamava pela sua vinda. Ele veio para os seus. Mas o que a palavra diz? Que os seus não o reconheceram, não o receberam. E pelo fato daqueles que clamaram a Cristo, quando Cristo veio, eles não reconheceram em Cristo o Salvador, essa salvação se estendeu a nós. E por meio de uma escolha de Deus e de Cristo, essa salvação se estendeu a todos aqueles que receberam. Não é? Não tem aquela parábola lá do rei
que faz convites a pessoas para irem a uma celebração e essas não aceitam. E aí o rei manda que busquem a todos aqueles que estavam no reinado e que trouxessem para a festa. Então, irmãos, nós somos eleitos porque fomos escolhidos por Deus, mediante as nossas próprias escolhas. E aqui no versículo 7, né, eu estou olhando aqui, às vezes, irmãos, eu fico olhando para os lados aqui, mas é porque eu tô vendo quem está tentando entrar, aí estou vendo aqui algumas coisas, lendo também. Então, às vezes, eu fico olhando para um lado para o outro, mas eu estou atento, amém? E aqui no versículo 7 fala sobre a redenção, né? Que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Ou seja, todos os nossos pecados... Espera aí que eu vou admitir aqui o irmão. O irmão Carlos está entrando aí. Por meio de todos os nossos pecados, nós fomos o quê? Redimidos em Cristo Jesus por meio do seu sangue, por meio da sua morte vicária. Então, nós podemos ter o acesso a Deus por causa do sangue de Cristo Jesus. Então, esses três termos, eleição, predestinação e redenção, são os termos mais complexos aqui desse primeiro texto de Efésios. Mas eu creio também, irmão Anderson, como eu estava te falando, que essas bênçãos, a principal, ela é a espiritual. É a coroa de todas elas. Mas, pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, todas as outras bênçãos em Deus, elas estão acessíveis a nós. É por isso que Deus fala, olha, as bênçãos virão e te alcançarão. Se nós crermos, né, nós viveríamos e comeríamos o melhor de Deus na terra dos viventes. Muitas vezes nós não alcançamos, não é porque Deus não nos deu. Muitas vezes é porque nós, pelas nossas escolhas pessoais, nós não conseguimos fazer com que as bênçãos nos alcancem. Pastor, como que as bênçãos vão me alcançar? Elas não, na verdade, elas não vão te alcançar. As bênçãos, elas alcançam Cristo. Por nós estarmos perto de Cristo, do abençoador, do galardoador, as bênçãos nos atingem. As bênçãos, elas sempre vão em direção a quem é Cristo. Se nós estivermos perto de Cristo, convivendo com Cristo Jesus, nós seremos abençoados. Amém? Então, só o irmão Carlos, que o senhor está entrando agora, e o irmão Josué, né? Sejam bem-vindos aí, em nome de Jesus. A live hoje é do capítulo 1 de Efésios. E assim, o pastor Edivantes participou de uma live com o pastor Braga. E a live foi voltada... Qual que foi o livro, pastor? Eu esqueci o livro. Foi Tito? Filemão, capítulo. Filemão, né? Foi Filemão. Livro de Filemão. Foi Filemão. E eu creio, assim, que como esse período assim, pela minha perspectiva, posso estar errada, mas pela minha visão da situação, os cultos eles ainda vão demorar um pouco a voltar. Esse formato que nós estamos iniciando hoje, ele vai trazer um enriquecimento muito grande para as nossas vidas, né? Porque vai ser um estudo, né? Nós vamos ter um estudo sistemático, né? A única coisa que vai mudar é que, ao invés de ser palavras dispersas que cada um traz, nós vamos trazer palavras dentro do contexto bíblico, né? Até porque não tem uma casa mais, não tem um anfitrião mais, né? Eu achei, assim, muito bacana essa orientação, essa ideia que o pastor Edvantes trouxe por meio do pastor Braga, que ele fez lá na sede, muito bacana, vai nos edificar muito, amém? Vou passar aí para o irmão Anderson. Depois que todo mundo comentar, Josué e Carlos, nós estamos fazendo comentário de Efésios 1, do capítulo 1 até o capítulo 12. Né? Então, se você qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem fazer... Do versículo 1 ao 12. 1 ao 12. Do versículo 1 ao 12. É. Qualquer questão que vocês quiserem fazer, colocar, só levantar a mão, que eu abro o áudio, vou liberar aí para o nosso moderador tá continuando aí a reunião. Uhum. Vou passar a oportunidade para o irmão Bruno. Paz, irmãos. Essa carta de Paulo aos Efésios, né, leva o título de aos Efésios, ela tem um propósito, né? Alguns historiadores, ou quase a maioria deles, né, acredita que essa carta ela não foi só direcionada a essas igrejas em Éfeso, mas
ela tem uma característica de uma carta universal, de que ela também possa ter sido escrita e enviada para falar não somente à igreja local ou às igrejas locais ali em Éfeso, mas também para falar com as outras igrejas também. O propósito de Deus, a gente enxerga nessa carta, o propósito de Deus é bonito, uma coisa assim, a graça de Deus, né? É uma cidade totalmente idólatra, né? Que vivia e a sua economia dependia dessa idolatria, a Deus, essa deusa aí que o pastor citou, a deusa Diana, né? E Deus, ele faz algo extraordinário. Deus, ele, como o próprio Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 27, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as que não são para confundir as que são, e as fracas para confundir as fortes. Deus fez isso na vida de Paulo. Quando Paulo chega em Éfeso, Deus derramou tanto poder na vida de Paulo, que em torno de 2 anos, mais ou menos, até as fábricas de ídolos deixaram de existir. O tamanho da graça de Deus neste lugar que Deus derramou nessa cidade. As pessoas conseguiram enxergar Jesus na vida de Paulo, ao ponto da maioria das pessoas começaram a se converter, né? E Deus fez prodígios e maravilhas através da vida de Paulo, que até os lenços curavam os enfermos. E aí Paulo, acontece várias coisas. Na terceira viagem de Paulo, a terceira viagem missionária, Paulo é preso. E Paulo escreve essa carta nos idos de 60, 61 do primeiro século, e com o propósito de trazer unidade para a igreja, de lembrar os irmãos, os novos convertidos, aqueles que ali entregaram sua vida para Jesus quando Paulo esteve ali naquele lugar, e também aqueles que estavam conhecendo a Cristo através da igreja que ali ficou. E Paulo, com uma intenção, e acredito eu que ele sabia do que estava acontecendo naquela igreja ali, e era uma igreja que tinha judeus e gentios. Então Paulo, ele traz a mensagem através dessa carta acerca da unidade, o quanto era importante o cristão, o eleito de Deus, aquele que Deus escolheu para ir para o céu, viver em unidade, né? Ter comunhão um com o outro, né? Abandonar porque assim, a religião, ela estabelece paradigmas na vida do homem, e os judeus, ele tinha vários paradigmas, né? E essa igreja, ela não só enfrentou isso, como também enfrentou o gnosticismo. Foi uma das grandes barreiras do crescimento dessa igreja. Então Paulo, ele traz a mensagem de unidade, de paz, para trazer paz no coração dos irmãos, avivar a fé cada vez mais no coração dos irmãos acerca do testemunho, né, do que Deus fez na vida de Paulo, do que Deus fez e estava fazendo na vida daqueles irmãos. E Paulo entra nesse assunto aqui que o pastor disse acerca da predestinação, que eu concordo totalmente no que o pastor falou aqui, e acredito que sim, assim como existe o livre-arbítrio, existe também a predestinação, né? O predestinado, eleito de Deus, ele é predestinado e eleito de Deus se ele viver conforme os princípios de Deus, né? Existe a predestinação, a linha da predestinação absoluta, né? Aquele que Deus escolheu ele para ser salvo e ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo, só que se ele abandonar os caminhos do Senhor, ele vai perder aquilo que Deus deu, que foi o que o pastor disse que é o maior presente que o ser humano ganhou, que é a graça divina, que é a graça de Deus, né? Então, assim, a questão da predestinação e da eleição, nós somos eleitos, sim, de Deus. Eu acredito que nós somos eleitos.
porque Deus, ele é Deus soberano, ele tem o controle sobre todas as coisas, ele é um Deus onisciente, que ele sabe todas as coisas. Ele sabia que o povo judeu ia rejeitar Jesus. Ele sabia lá no Éden, como antes iniciou a sua participação, falando lá do início, ele sabia que o homem ia cair. Ele sabia que o pecado ia proliferar no mundo. Ele sabia que o povo, mesmo depois dele tirar o povo da escravidão do Egito, o povo ia se voltar contra ele, o povo ia trair ele, o povo ia escolher um bezerro de ouro do que as palavras que ele estava entregando para Moisés. E hoje aqui o Senhor sabia até desse momento que o país está enfrentando, que o mundo está enfrentando. Então, por isso que eu acredito que ele nos escolheu. Por isso que eu acredito que Deus predestinou, porque a predestinação é aquilo que você determina. E Deus determinou tudo. Tudo que existe na Terra foi predestinado por Deus, foi decidido por Deus. Só que o ser humano, o Senhor, ele não obriga ninguém a fazer nada, ele dá o livre-arbítrio, a liberdade. Só que eu enxergo de uma forma, eu não sei se os irmãos enxergam também da mesma forma, eu enxergo que depois que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós já não temos mais o livre-arbítrio, embora Ele nos dá. Mas eu já enxergo que nós não temos direito a esse livre-arbítrio, porque nós entregamos a nossa vida a um Senhor. Né? Assim como Paulo fala, nós somos escravos de Cristo agora, a partir desse momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Só que se eu não viver conforme o que um predestinado é para viver, o que um eleito de Cristo é para viver, eu perco a minha salvação, a minha adoração. Né? O amor de Deus não diminui porque é um atributo dele, né? E nada vai mudar isso. Deus é um Deus imutável, mas se eu escolher, se as minhas escolhas forem ruins, né, eu vou colher coisas ruins. Amém. Terminou, irmão Bruno? Queria passar para o pastor Edvânio. Você quer falar alguma coisa? Ou eu posso passar para o próximo? Deixa eu ver, acho que a Davi quer falar, né? Então, eu vou passar para o Josué. Josué, está com a oportunidade aí para falar para a gente aí alguma coisa da parte. Já se preparem aí, irmãos, que todo mundo fala um pouquinho, tá bom? O ônibus vai passando aí, mas já vão se preparando aí dentro daquilo que vocês querem falar. Cledinho, só para você se situar aí, a gente está estudando o primeiro capítulo de Efésios, do versículo 1 ao 12. Se você quiser comentar ou falar alguma coisa, daqui a pouco antes vai te passar aí. Aí depois eu vou ler do 12 ao 23 e a gente vai tratar a segunda parte da carta. Aí eu vou liberar o de Josué aqui. Amém? Liberou, pastor? Liberei, estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Tá todo mundo te ouvindo. Faz um sinal de joia aí, galera, pessoal, para eles verem. Aí, ó, todo mundo te ouvindo. Manda ver aí, Josué. Beleza. Em primeiro lugar, a graça e a paz a todos, né, pastor? E desejar para você um feliz aniversário, pastor. E te dizer que eu fico muito feliz em ter você como meu pastor e pastor da minha família. E eu tenho aprendido muito com vocês aí, não só com você, mas com o pastor Edvanes, enfim, com vocês dois aí na frente. Amém. Obrigadão, Josué. Deus abençoe. É uma honra tê-los aí. Obrigado. Pastor, é o seguinte, eu cheguei um pouco atrasado, eu não sei se foi comentado, mas o que me chamou muita atenção aqui foi primeiramente o versículo 4, onde ele se diz assim, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Enfim, o amor e a misericórdia de Deus, ele é tão tremenda para cada um de nós, né? Que eles andam junto em quase todo esse versículo 1 aqui até o 12. Não sei se vocês repararam isso, né? Então, resumindo o que foi começado a dito pelo irmão Anderson aí, Deus já nos escolheu desde lá do princípio.
ele já tinha um amor concreto em cada um de nós, por escolha dele. Ele sabia como seria o nosso espaço, né, pastor? Então, outra coisa que me deixa assim chamou muita atenção também, foi logo depois que ele mesmo já diz aqui na epístola de Paulo aqui, que é o seguinte, no versículo, deixa eu me achar aqui, no versículo 5, olha que interessante. E estando nós mortos em nosso deleitos, não é isso? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça, pastor, sois salvos, irmãos. Como é grande o amor e a misericórdia do nosso Deus para com cada um de nós, né? Que só pela graça ele já sabia que nós já estávamos em deleitos, né? Em deleitos, pelo que eu entendo aqui, em pecados, né, pastor? Em erro, né? Em uma vida errada, né? Não vou dizer todos, mas todos nós já tivemos um deslize, já tivemos um erro nas nossas vidas. E mesmo assim, ele tem o amor e o julgamento em dizer que sois salvos, porque ele já traçou um caminho para cada um de nós. Certo, pastor? E aqui, finalizando, mais abaixo um pouquinho. Deixa eu me achar aqui, pastor. Olha lá. Só um minutinho. No versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para quem ninguém se glorie, né? Se autoglorie, né? Ele deixa bem claro que, de novo, mais uma vez, pastor, que a graça, o amor, vem todo do nosso Deus, né? Que não importa pelas suas obras, né? Pelo que você faça ou que você deixa de fazer, ele já nos tem escolhido pelo amor e pela graça dele. Você está entendendo? Igual o senhor acabou de dizer aí, não importa o destino que a gente tenta traçar para nós, mas Deus já sabe, já conhece o coração de cada um, pelo amor e pela misericórdia dele. Ele tem a convicção da salvação de cada um ou não da salvação, né? Então, foi esses 3 versículos aqui que, pelo que eu entendi, e me tocou muito no meu coração, que eu queria deixar, sabe? E assim, eu posso até estar errado, pastor, mas pelo que eu entendi, é que a graça e a misericórdia, né? E juntamente com o amor, é o que anda juntos, né? Juntos para conosco, né? Com Deus, né? Em todo o versículo 1 aqui até o 12. Amém? Amém. O irmão Carlos já está com o microfone aberto. Já pode... Você quer falar alguma coisa, irmão Carlos? A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. Boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer a todos pela oportunidade da palavra e dar os parabéns aqui ao pastor Gil. Mais um ano de vida. Que Deus abençoe não só o senhor, mas a sua família constantemente. Amém. Obrigado, meu caso. Pelo que eu entendi aqui de Efésios, que primeiro que ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos salvar, né? E com isso nós fomos lavrados pelo sangue de Jesus. E por ser lavrados também, não foi só isso, mas também ele nos deixou, pelo que eu entendi aqui, a sabedoria e o entendimento, né? Para que nós pudéssemos ter um entendimento não só das tuas palavras, das palavras que ele nos deixou, mas o entendimento da sua graça, né? Coisas que, às vezes, pastor, eu observo que nem todos conseguem ter o entendimento dessa graça, né? E eu costumo até esses dias eu estava lendo um livro para entender do grande pregador chamado John Bunyan, e que foi um dos maiores pregadores, né? E ele me falou que quando foi para ele ser convertido, ele não foi convertido totalmente em pouco tempo, ele levou praticamente um ano. Por quê? Ele disse que para ser um convertido totalmente, ele precisava entender a
palavra de Deus, entender o significado da graça e o porquê do derramamento do seu sangue na cruz por nós, né? E o que eu acho interessante que, tipo assim, a gente sabe que Deus, ele nos deu, assim, esse presente, a graça, a sabedoria e o entendimento para que a gente possa prosseguir com suas palavras, que a gente possa evangelizar, possa passar adiante essa sabedoria que ele nos deixou, né? E o que eu entendi, assim, que é assim, algo maravilhoso, né? E só Deus poderia ter feito isso, né? Amém, irmão Posso passar? Carlos. Amém. Você já terminou ou você quer falar mais? É porque você parou aí. É porque, tipo assim, como é a primeira, é porque eu fico meio atrapalhado desse negócio aqui Ah, quando você terminar, você fala. Não, terminei. Terminou? Terminei. É Davi. Davi Dias. Quer falar alguma coisa, Davi? Não tá saindo seu som, não. Tá saindo agora? Agora tá. Aqui, ó. Quero falar do versículo 8, que vai falar assim, ó, na outra parte, vai falar assim, que Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Aí aqui no capítulo 1 de Efésios, eu acho que aborda muito como Deus participou da obra de salvação de Jesus, que vai falar aqui, portanto, que o apóstolo Paulo assim, portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz, nossos pecados são perdoados e libertados. Aí aqui a gente vê que Deus, desde o começo do mundo, já tinha preparado esse plano secreto, que era Jesus, e revelou nesse momento da história para trazer a salvação para os judeus. Mas é que ele está falando para os judeus, e ele continua aqui no versículo 12. Portanto, digo, no 13, a mesma coisa aconteceu com vocês, que são gentios também. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para Cristo, para vocês a salvação, vocês querendo Cristo. E Deus pôs em vocês sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. E ele vai falar aqui que o Espírito Santo é a garantia que nós vamos receber essa promessa que ele fez para os judeus. E isso é o que dá certeza da nossa salvação, da nossa liberdade completa. E ele vai falar que por isso que nós temos que louvar a Deus, por causa que da boa vontade de Deus e por essa liberdade e a marca do Espírito Santo. Amém. Amém. E aí, Cledinho? Tá com oportunidade? Tu tá travado? Cledinho? Ah, apareceu. Aí. Quer falar alguma coisa? Seu áudio não tá saindo. Aí. Então, apareceu a igreja. Primeiramente, quero parabenizar o pastor Gil, mais um ano de vida, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, cada dia mais. Agradecer por ter conduzido as nossas vidas assim, sendo nosso líder. Deus possa te abençoar. Amém, Cledinho? Obrigado. Deus abençoe vocês aí. Manda um abraço para Ana. Fala Mano, para... sim. Ô, Cledinho, fala só aproveitando aí, fala para Ana que eu me surpreendi que ela ainda ela ainda consiga lembrar das coisas que ela postou lá, porque já tem muitos anos isso, Barão. Depois você fala para ela aí. Vou falar para ela. Aí depois fala com a Rebeca, que a Rebeca tava te zoando. Falou assim, o pastor Gil já entrou na terceira idade. Tá bom. Pois é. Eu tava vendo aqui. Eu só fiquei na dúvida, vocês estavam lendo Efésios 2 ou 1? Capítulo 1 de Efésios. É o capítulo 1, né? Não, até beleza. É que eu comecei a ler 1 aqui, e depois eu vi comentando do 2, aí eu fiquei meio na dúvida. Não, você pode comentar qualquer um até o 13. Até o 13, né? Não, mas assim, pelo que eu estava lendo aqui, Paulo ele traz uma visão assim
da questão da salvação. Uma carta que ele escreve para a igreja de Éfeso, para o pessoal de Éfeso, e falando assim, em questão de sacrifícios, a questão da importância do sacrifício de Jesus nas nossas vidas e como ele nos salvou, como ele nos tornou seus filhos. Como até diz aqui em Efésios 1, no versículo 5, fala, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Se nós lembrarmos, né, a gente vê que a promessa que Deus faz, ele começa tudo isso com a promessa que ele faz a Abraão. Ali, quando Deus chama Abraão para sair ali do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e ele escolhe ali a descendência de Abraão como um povo participante da promessa. E a gente vê que depois da vinda de Jesus Cristo, essa promessa ela consegue nos alcançar. Então, aquele povo que era chamado de gentil, que eram os estrangeiros, que não eram judeus, eles passam a ser alcançados por essa graça. Eles têm esse amor assim, que Deus teve por nós, a ponto de entregar seu único filho, nos abençoou a ponto de que nós pudéssemos ser salvos, nos tornando realmente filhos de Deus. Amém, mano. Terminou? Terminei. Velho. Irmão Frazão, você quer falar alguma coisa, Varão? Sei bastante. Quer falar alguma coisa? Não. Tô só aprendendo com vocês. Então, amém. O pastor Ivan, pastor Gilberto aí, vai ler o restante? Como é que vai ser? Deixa eu fazer um comentário aqui. Pais, queridos, deixa eu fazer um comentário aqui que eu achei muito pertinente nessa primeira parte. O pastor Gilberto lê a segunda, amém? Vou fazer um comentário aqui, né? E como o presbítero Bruno falou, né, sobre a predestinação, eu queria dar uma ênfase, porque quando a Bíblia fala de predestinação, né, a Bíblia fala na maneira coletiva, não fala da maneira particular, individualmente, no questão que eu vou citar agora. Olha só, como a Bíblia fala que quando nós morrermos vai ter o céu. Então, Deus predestinou o céu. E também Deus predestinou o inferno. Entendeu? Deus predestinou que Jesus Cristo vai voltar. Deus predestinou que a igreja vai ser arrebatada. Deus predestinou um período de grande tribulação. Então, todas essas coisas são coisas que irão acontecer de uma maneira predestinada, de uma maneira geral. E quando a Bíblia fala de eleição, existem dois tipos de eleição. A primeira eleição principal, a primeira, que é a eleição de Israel. Quando Israel rejeita, vem a eleição da igreja. A eleição da igreja é quem? Aqueles que recebem o Senhor Jesus e permanecem no caminho dele, que é o aceito. Então, aquele que aceita Jesus se torna um eleito. Mas antes de ter essa eleição da igreja, houve a eleição primeira como Israel, como nação de Deus, como propriedade exclusiva de Deus. Deus escolheu Israel e após a rejeição de Israel, Deus elegeu também a igreja. Amém? Por isso que Deus vai tratar com quem? Deus vai tratar com Israel e Deus trata também com a igreja. Por quê? Porque os dois foram eleitos, né? E outra coisa que eu falar da presciência. Presciência e onisciência é Deus saber de tudo. Predeterminar é Deus determinar algo baseado naquilo que ele sabe. E muitas vezes nós temos algumas escolhas que nós tomamos e nós entramos nessa predestinação que Deus fez. Amém? Não sei se ficou claro para os irmãos. Amém? Até assim, a teologia calvinista ela fala de uma predestinação fatalista. Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Quando você nasceu, você já foi carimbado, céu ou inferno. Deixa eu dar esse exemplo. Você já nasceu carimbado, céu ou inferno. Você não tem o direito de escolher. É uma predestinação fatalista. Eu penso da seguinte forma, né? Se Deus pode te abençoar
com todas as sortes de bênçãos espirituais, e se Deus pode muitas vezes te abençoar com coisas materiais, com um carro, né? Deus também ele é capaz de te abençoar com a salvação. No dia que você nasceu, Deus ele conhece o teu futuro, mas ele não toma as atitudes por você. Uma coisa é Deus conhecer, a presciência de Deus, como nós falamos. Outra coisa é Deus determinar no seu lugar, né? Eu queria que o pastor Gilberto passasse para ele dar um complemento aí, por favor. Mas, pastor, passo para ti, pastor. Eu quero fazer uma pergunta. E, Bruno, se a gente souber responder, tá todo mundo aberto aí, tá? Se alguém quiser falar também. O pastor falou que Deus, ele predestina mais coisas coletivas, né? Deus predestinou a salvação do homem? Coletiva. Deus Porque aqui fala que Deus... Desde a fundação... Sim, desde a fundação do mundo, Deus já sabia que o homem ia pecar, Deus já sabia que o homem iria transgredir, e Deus já colocou essa salvação através do seu Filho Jesus. Apocalipse capítulo 3 vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus já sabia. Agora eu não creio assim. Eu não creio, deixa eu terminar assim minha fala. Eu não creio que Deus escolheu, que sim, Deus escolheu Judas para o inferno. Eu não creio dessa forma. Né? Eu creio que Judas, ele tomou as atitudes dele e teve as mesmas oportunidades que as outras pessoas. É nisso que eu creio, né? Então Deus já fez um plano e nos elegeu antes da fundação do mundo, igual o pastor Gilberto falou aqui, né? Antes, basta nós, como ser humano, ouvir a voz do Espírito Santo, né? Não endurecer o nosso coração e atender o chamado de Deus. Aqui no texto diz que Deus nos escolheu. Se Deus nos escolheu... Sim, mas aqui no texto... Peraí, eu vou só... Peraí, pastor, deixa cada um falar, porque senão a gente não entende. Fala aí, Bruno. Deixa o Bruno falar. O texto está dizendo que Deus nos escolheu. A gente tem que ser honesto com o texto, independente de linha teológica ou não. Né? O que a Bíblia está dizendo? Né? A Bíblia ela dá margem para a teoria da teologia da predestinação e também do livre-arbítrio. Só que eu não posso ficar preso nem em predestinação, nem em livre-arbítrio. Eu ficar, vou defender, acredito em livre-arbítrio. O que o texto está dizendo é que Deus nos escolheu. Eu acredito, irmãos, porque assim, antes de eu escolher o Senhor, eu acredito que Ele me escolheu. Sabe? Eu acredito que através de Cristo, através da cruz do Calvário, o Senhor me escolheu. Né? Antes de eu fazer a decisão, antes de eu estar no ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu. Eu acredito assim. E a Bíblia dá mais para isso aqui. Né? O que esse texto está dizendo aqui é literalmente que o Senhor predestinou os eleitos. O texto está falando isso. Ele não está falando outra coisa. Né? Então, assim, a salvação é algo que Deus predestinou. Agora, a responsabilidade do cristão, cada cristão tem que ser responsável com a sua vida espiritual. Isso é fato. Não é porque Deus nos escolheu que eu vou viver uma vida desordeira, uma vida que não é vida de salvo. Porque aqueles que o Senhor escolheu vivem como salvo. É por isso que alcança a graça e a salvação de Deus. Aí nessa questão que o Bruno está comentando aí, é assim, eu tenho um pensamento assim também, que, por exemplo, parte do entendimento da pessoa e do coração da pessoa. Porque se a pessoa entende todo o contexto, tudo, ela entende que ela vai fazer tudo por amor a Cristo. Ela não vai fazer porque alguém está mandando, porque a religião está mandando, porque o fulano... Não. O cara entendeu o chamamento dele, entendeu o propósito, e nesse propósito ele vai seguir. Então, se ele segue aquilo que é via de regra, da Bíblia está falando para ele fazer, ele entende o chamamento dele, o propósito dele, não tem como esse cara ser perdido. Ele já é um salvo, porque ele já está na trajetória, ele já está no caminho. Então, não tem como esse cara se perder, porque ele já entendeu o propósito dele e ele já tem o alvo que é Cristo. Quando ele foge do alvo,
tira o olhar dele do alvo, aí ele peca. Por quê? O alvo se perdeu. O alvo não é mais Cristo, o alvo é outra coisa, entendeu? Então, parte do interior e da mente da pessoa. Vai lá, Né? Josué. Josué tá com a mão levantada ali. Fala aí, varão. Então, pastor, se eu tiver errado, eu quero pedir que vocês me corrijam, certo? E automaticamente eu quero tirar uma dúvida no que eu vou falar, em cima do que o irmão Bruno falou. É o seguinte, pastor, eu creio que Deus dá o livre-arbítrio para cada um de nós, certo? Positivo. Mas eu creio também que ele tem um plano para a vida de cada um de nós, e ele escolheu cada um de nós, certo? Sim, com certeza, E assim com certeza. fica meio distorcido, né? Como assim? Como assim? Ele dá o livre-arbítrio, mas ele já tem um plano para a sua vida, né? O que acontece, pelo que eu entendo, pastor? Eu entendo, e se eu tiver errado, de novo, eu peço que me corrija, que Deus, ele armou um plano completo desde a fundação do mundo. Até para o seu próprio filho, Cristo Jesus, que veio, se fez homem, né? Carne, né? E Deus já sabia que ia acontecer tudo isso. Que ia ter um dos seus que iam traí-lo, né? No caso, Judas, né? Enfim, ia ter João Batista que iria batizá-lo. Resumindo, do mesmo jeito, eu creio que Deus conhece toda a minha vida. Como seria a trajetória do Josué? O Josué, ele nasceu num lar cristão, mas o Josué, ele se desviou. O Josué, ele foi preso. O Josué, ele foi pai do Samuel, esposo da Nalda. Através da Nalda, dos seus filhos e de oração, Josué retornou para o seu caminho. Então, eu creio que tudo é um propósito, é uma linha escrita por Deus para a vida de cada um de nós. Mas entra aquele lado, né? Ele é amor, pastor, mas ele também é fogo consumidor. Não é verdade? Então, ele entende e ele conhece o meu coração, o seu e o de cada um que está aqui participando dessa live. Ele sabe, olha, eu vou dar misericórdia para aquele meu varão ali, porque eu sei que através dos erros dele, mesmo com os pecados que muitas das vezes ele tem, ele está fazendo de tudo para se tornar um servo fiel a mim, entendeu? Então, voltando à face do livre-arbítrio, eu creio que Deus dá um livre-arbítrio, como a Bíblia diz, para cada um de nós. Mas eu creio também, se eu estiver errado, de novo, eu peço que me corrija, que Deus tem um plano traçado para a vida de cada um de nós, pastor. Entendeu? Senão ele não tinha misericórdia na minha vida, principalmente, pastor. Você está entendendo? Eu entendi as suas colocações, Josué, e concordo com as duas colocações. Primeiro, que Deus tem um plano para cada um de nós. Ele já tem um plano. Só que compete a nós escolher por esse plano. Vou te dar um exemplo, dois exemplos. Um que o pastor Edvandes, uma coisa que o pastor Edvandes falou, que é bem interessante, que é assim, ponto de discussão, é que quando você nasce, você recebe um carimbo. Céu, inferno. Já pensou se fosse assim? Já imaginou? Céu, inferno. Você nasceu... Eu imagino. Aí o médico já carimba lá no teu bumbum, ó. No bumbum não, na testa, né? Já põe na tua testa, 666. Esse vai pro inferno. Esse vai pro céu, esse vai pro inferno. Essa forma de crer, a predestinação dessa forma, eu não creio dessa forma. É como eu coloquei no começo, entendeu? Porque Deus, ele sabe se o neném que nasceu hoje vai pro céu ou pro inferno. Mas mediante as suas próprias escolhas. Deus tem um plano para aquela criança que nasceu há 10 anos, mas compete a ela escolher pelo plano de salvação de Deus. Vou te dar um outro exemplo. E aí eu deixo a pergunta para vocês. Sansão. Vocês acham que o plano de Deus para Sansão era ele ter todo aquele sofrimento, ele desnudar-se com todas aquelas mulheres? Vocês acham que esse era o plano de Deus? Quem acha que era, levanta a mão. Vocês acham que esse era o plano de Deus para Sansão?
Você acha, Josué? Que o plano... Você acha que o projeto de Deus era que Sansão se deitasse com aquelas mulheres? Você pensa assim? Não. Você acha que era desculpa, eu não acho. Desculpa. Por exemplo, eu não entendi a pergunta, vocês acham que era plano de Deus Sansão deitar com aquelas mulheres? Era plano de Deus Sansão comer, né, se tocar em animais mortos, comer mel dentro do leão? Esse escrito que ocorreu na vida de Sansão estava no plano de Deus ou foi um desvio que Sansão cometeu? Não foi um desvio? Tá aberto. Não estava no plano de Deus. Não estava, mas Sansão fez a escolha. Não estava no plano de Deus. Vou trazer um outro exemplo. Daqui a pouco o Bruno coloca aí. Vou trazer e são formas, irmãos, de crer. Aqui não tem ninguém mais certo que ninguém. Nós estamos numa discussão. A única coisa certa é aquilo que está escrito, que é incontestável. Isso aí não tem o que contestar. Mas eu vou te dar um exemplo que é uma forma de crer. Eu penso que não era o projeto de Deus que José passasse por todo aquele sofrimento. Eu não consigo crer dessa forma. Está entendendo? Eu não consigo crer que Davi tinha que ter a sua família destruída. Porque senão qual é o Deus que nós estamos servindo? Já imaginou? Não, o plano de Deus era que Davi tivesse a família dele destruída. Vocês acreditam nisso? Dessa forma? Se acreditar dessa forma, aí sim, aí você vai viver, não, tá tudo escrito. Não foi porque Davi se deitou com Batseba, não. Não foi porque o filho de Davi estuprou a irmã, não. Não foi nada disso, não. Foi porque Deus escreveu dessa forma. Eu não creio assim, não consigo ver assim. E só para encerrar, né, a colocação, duas colocações, a pastor Edvan ainda colocou, na minha forma de crer, eu creio que Judas poderia ser salvo pela sua própria escolha. Se ele realmente tivesse seguindo um princípio bíblico, qual que era? De se arrepender. O grande problema de Judas é que ele não se arrependeu. Ele não viveu do arrependimento. Ele viveu do remorso. Ou então, irmãos, vocês não já... Para que Jesus ia conviver com Judas se já sabia que ele seria traidor? Não era muito mais fácil já jogar ele para o lado? Para que Jesus ia trabalhar 3 anos com uma pessoa, né? Já sabendo que ela ia trair? Jesus sabia. Mas o que Jesus faz? Ele nos dá a oportunidade de fazer as nossas próprias escolhas, né? Judas já estava escrito que ele iria ser o traidor já pela onisciência de Deus, que conhece todo o futuro. Não porque Deus interviu e colocou, olha, Deus, como a Bíblia fala assim, olha, que um espírito enviado de Deus endurecia o coração de Faraó, não é isso? Não é isso que a Bíblia fala lá no Velho Testamento? Você vê assim, o Espírito de Deus, foi um espírito maligno de Deus que entrou em Judas? Foi isso que ocorreu? Não. Foi uma interferência de Deus? Não foi. Foi uma escolha pessoal de Judas. Então a gente precisa entender isso. E quando o Bruno perguntou sobre se a predestinação é dentro do coletivo, eu entendo que é no coletivo e no individual. É de forma abrangente e de forma pessoal. Até porque Deus ele fala assim, olha, que nos conhece a cada um de nós antes mesmo de nós nascermos, que tem o nosso nome escrito no livro da vida. Então Deus ele trata muito pelas individualidades também. Agora, isso não quer dizer que nós não tomamos conta das nossas vidas, porque senão não teria propósito, irmãos. Já pensou nós sermos mero robôs aqui na Terra? Né? Não, eu pequei porque Deus mandou um espírito para me pecar. Não, foi uma escolha minha, uma escolha sua. Né? A salvação. Tem outra vertente dentro daquilo que o Anderson falou, e aí a gente não se preocupa com o horário, a gente encerra aqui no versículo 12, porque o de Efésios, o mais complexo realmente é o capítulo 1. Né? A gente volta na próxima live no capítulo 1, não tem problema, a gente dá uma estudada, e é até bom que a gente vai se fortalecendo nesses temas, são temas muito complexos e divergentes na teologia cristã. Né? Não é a nossa igreja com 15 anos que vai conseguir resolver e esclarecer dúvidas de que uma igreja presbiteriana centenária e outras igrejas centenárias estão aí, né, há anos debatendo sobre isso. Mas nós temos formas de crer. Né? E a nossa forma de crer ela precisa ser o quê? Racional.
né? Eu não consigo crer no Deus que a gente tem, de que José precisava passar por tudo aquilo, Sansão cometeu todas aquelas coisas, que Judas traiu a Deus por uma interferência do próprio Deus. Não. E é muito claro na Bíblia, quando Deus faz uma interferência, ele deixa registrado, como ocorreu ali no Egito. E só para encerrar, como eu estava falando, tem uma teologia, né? Que uma vez salvo, que era justamente aquilo que o Anderson estava comentando, uma vez salvo, salvo para sempre, não é isso, Anderson? Já ouviu isso, né? Quando o Anderson fez aqueles comentários, eu estou trazendo isso para a gente esclarecer. Mas eu não disse, isso, pastor, eu entendi, não. Eu entendi. Eu estou falando que existe uma teoria dentro desse pensamento. Mas que quando Jesus verdadeiramente, dentro daquilo que tu estava falando, quando Jesus verdadeiramente entra dentro do nosso coração, nós não conseguimos fazer escolhas para o pecado. Isso é uma verdade, né? Quando nós recebemos a salvação de fato e de verdade, nós não conseguimos fazer escolhas pelo pecado. Mas quem domina o nosso coração? Não somos nós? Não é nós que permitimos colocar lá a palavra de Deus todo dia, a oração todo dia? Qual é o homem de Deus que deixar de orar, de ler a Bíblia, né? Daqui a pouco não vai se deparar com situações malignas e vai ser enredado por elas. Então, irmãos, são temas polêmicos. Eu coloquei aqui as minhas opiniões, o Bruno vai falar, depois nós vamos falar. Nós vamos encerrar no versículo 12, mas cada um pode falar à vontade. Só estou falando que a gente não vai fazer mais leitura, para a gente não se preocupar com o tempo. Porque são questões que nós realmente precisamos estar fortalecidos, né? Pena que muitos líderes não estão aqui, né, participando, mas vamos difundir, eu vou divulgar esse vídeo e a gente continua falando na próxima reunião sobre isso. E aí vamos estudar mais, todo mundo. Mas aí, estou aberto aí aos comentários. Eu não comento mais hoje, né? Até porque foi extenso. Mas eu tenho essa forma de crer, irmãos. Eu não consigo crer num Deus que quer ver o meu mal, mas ele me permite fazer as escolhas. Inclusive, vou deixar um pensamento, é um pensamento meu, né? Para você ver como que Deus ele é bom e ele é grandioso. Quem é o filho de... Quem reinou depois de Davi? Quem reinou depois de Davi? Salomão. Salomão é filho de quem? Batseba com Davi. Batseba com Davi. Por que Deus abençoa logo o filho de Batseba? Pelas escolhas, pela continuidade de Davi e de Batseba na presença de Deus. Então, mesmo nós erramos, como Josué colocou, né? Muitas vezes nós damos uma volta longe da vontade de Deus, mas quando nós retornamos ao centro da vontade e da presença de Deus, Deus, ele com a sua benevolente graça e misericórdia nos alcança. Mas uma atenção, a graça e a misericórdia, ela nos alcança enquanto nós podemos fazer essa escolha. O dia que Jesus nos levar, o dia que Jesus chegar para nós nos apresentaremos diante do trono de Deus. E a Bíblia fala que diante do trono de Deus, quais são os dois princípios? Juízo e justiça. Entendeu? Então não vamos fazer da graça vã e nem da misericórdia vã. Até porque quando nós formos prestar contas a Deus, Deus ele vai ser juízo e vai ser justiça. Ou seja, ele vai analisar os nossos atos, nosso comportamento e vai fazer o julgamento dele. Amém? Então passa aí, abre aí para os irmãos. O Bruno levantou a mão. Pode falar aí, Bruno. Pode falar aí, Bruno. Não, tá liberado. Pastor, o que acontece? A Bíblia, ela tem narrativas, tanto para predestinação, como para livre-arbítrio. O que eu estou questionando aqui desde o início é o seguinte: a gente tem que falar o que a Bíblia está falando, independente da linha teológica que nós acreditamos. O que eu estou falando aqui desde o início é o seguinte, que o predestinado ele tem que viver como salvo. O senhor citou o exemplo do Sansão, né? Que se Deus escolheu aquilo para Sansão, né? Só que é o seguinte, o senhor contou essa situação, contou de Davi, mas também tem situação que Deus escolheu para si, né? Deus escolheu, Deus determinou, escolheu aquela pessoa para ele. Por exemplo, nós temos o exemplo de Enoque, nós temos o exemplo da família de Noé, que dentro de uma população
enorme que havia naquele lugar, Deus escolheu para si a família de Noé. E assim por diante, vai ter momento que Deus dá uma condição para o homem escolher qual caminho ele vai seguir. A Bíblia conta que Deus escolheu a nação de Israel para si, né? Os descendentes de Abraão para si, né? E tem situação que Deus dá a condição para o homem escolher o seu caminho. Eu acredito assim também. Só que a gente não pode chegar por cima de um termo desse daqui e passar por cima dele, né? Aqui está falando literalmente de predestinação. A gente não pode procurar palavra para encaixar, para colocar naquilo que a gente acredita, né? Eu penso assim, porque se é calvinista, se é arminiano, se acredita na predestinação absoluta ou na metade, isso aí não vai fazer diferença em nossas vidas como cristão ou como salvo, né? Mas assim, tem o texto está tratando de algo e a gente tem que ser honesto com o que o texto está querendo dizer. E é como eu falei, né? São formas de crer, não é verdade? Tem gente que vai virar, pastor, eu acredito que Davi tinha que sofrer tudo aquilo para que pessoas viessem a aprender. Eu não creio, isso é uma forma de crer. Um outro exemplo, a testemunha adventista, né? É aquela questão. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui de forma pública e aberta. É errado guardar o sábado? Quem acha que é errado, levanta a mão. Não. Não é errado. Errado é colocar o sábado como um meio de salvação. Mas, por exemplo, você é cristão, você, Bruno, você é cristão, fala, eu quero guardar o sábado. Você vai estar errado? Não, eu posso guardar o sábado, o domingo, a segunda. Eu só não posso colocar isso como uma escada para a minha salvação. Justamente. Então, você está vendo que são formas de crer? Por que nós não guardamos o sábado? Nós entendemos que temos que guardar todos os dias. Em todos os dias nós temos que ser santos, né? Agora, a quem guardar o sábado está errado, pastor? Não, ele está cumprindo o que a palavra diz. Agora, o que isso vai trazer para a vida dele de futuro? Vai fazer diferença na salvação dele, guardar o sábado ou não? Porque a salvação, ela vem por atos ou pela graça? Graça. Nada, irmão, entenda isso. Nada que você possa fazer te dá o direito à salvação. Nada. Porque o pecado reina em nós. A salvação, ela vem única e exclusivamente pela graça de Deus. Tá vendo aí que aí encaixa um pouco da predestinação? Justamente. É algo que a gente tem que ter o equilíbrio, Isso. Buscar aquilo que vai edificar. Pelo favor que é de Deus. E dentro dos exemplos que o Bruno colocou, são pessoas que estavam com a vida reta diante de Deus. E é isso que nós precisamos ter, né? Jamais imaginar... Viver como salvo, né? Isso, viver como salvo. É jamais imaginar que, eu vou largar a vida, vou fazer como Sansão, vou tocar o terror e depois eu vou ser salvo. Não, isso não existe. Não é isso que é a predestinação que nós temos. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa aí, irmãos? Eu, pastor. Mais alguém? Pastor, eu Pode falar, tá aberto. Amém, irmãos. Aquilo que o Bruno falou, eu queria só dar uma relida no texto aqui. E o que o texto nos ensina é que Deus quer oportunizar a todos, né? Isso que essa predestinação fatalista, no nosso entendimento, não existe. Deus oportuniza o mundo através de Jesus, né? O texto vai dizer assim, todas as palavras que vai dizer aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, está no plural, nos elegeu, nos predestinou para filhos de adoção segundo Cristo, segundo o beneplácito da tua vontade. Então, o que eu entendi do texto é que Deus coloca no plural. Então, quer dizer, quando Deus coloca no plural, então Deus fez tudo isso com a igreja dele, né? Com todos aqueles que aceitaram Jesus. O texto não está dizendo no singular, a uma só pessoa, mas Deus está dizendo no corpo de Cristo como igreja. Amém? Então, quando eu falei que Deus trabalha na pluralidade, no total, Deus trabalha no total, e é lógico, Deus também trabalha dentro das particularidades dele, porque ele é Deus. Mas esse texto aqui ele foi escrito para toda a igreja. Amém? E dentro da doutrina da predestinação também, né? Como o pastor diz, não veio salvo para sempre, que é outra teoria, né? Aquela pessoa que muitas vezes se perdeu,
é porque, na verdade, ele nunca foi salvo. Dentro da predestinação, a pessoa salvo para sempre, a pessoa se perdeu. Ou se a pessoa se perdeu, é porque, na verdade, ela nunca foi salva, né? Mas é interessante de notar que dentro da pluralidade evangélica, não tem uma unidade sobre tudo. Por quê? Porque a Bíblia não é matemática, 2 mais 2 é 4. Né? A Bíblia é um livro de interpretação. Então, dentro da interpretação bíblica, existem várias linhas teológicas, né? E isso aí não vai atrapalhar ninguém a ser salvo, igual foi dito, né? Isso aí é apenas um debate teológico para enriquecer o nosso conhecimento, para que você possa defender a sua fé, defender a palavra de Deus em primeiro lugar, para que você possa saber muitas vezes o que ocorre em outras denominações, o que ocorre na tua, e tirar um discernimento bíblico daquilo que você crê. Amém, irmãos? Amém, pastor? Passa aí a oportunidade para quem quiser falar. Mais alguém quer comentar alguma coisa aí? Então vamos orar para... Vai lá, Anderson, comanda aí. O Anderson está mudando ali de posição ali. Vai lá, Varão. Isso, a gente continua, vou orar encerrando já no geral, tá bom? Amém, irmãos? Aí, se vocês... Amém. Vamos estudar um pouquinho, se alguém tiver mais alguma dúvida. Vou estar colocando a live lá no grupo, eu gravei ela aqui. Se alguém quiser ver lá desde o comecinho, né, quem entrou depois, é um estudo muito bom, muito rico, né? E aí, na segunda-feira, a gente encerra o capítulo 1º e faz alguns comentários aí, dentro daquilo que os irmãos quiserem, e também sabendo que vai ter outras pessoas, querendo ou não, elas vão trazer alguns assuntos que nós já discutimos. Amém, Anderson? Vai lá. Senhor Pai, eu agradeço por esse momento aqui. Eu sei tudo que nós falamos. Oh, Deus, te louvamos. Bendizemos ao teu santo nome, Jesus. Toma nas tuas mãos as nossas vidas. Cada irmão, cada pessoa, Senhor, que ouviu, que vai ouvir esse estudo. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo, nos edificando. Deus, como a tua palavra diz, não entrei em vãs discussões, Senhor. E aqui nós não estamos discutindo coisas vãs, mas fortalecendo, edificando a tua casa. Oh, Deus, que na próxima segunda, Pai, nós possamos, ó Jesus, estar mais fortalecidos, mais entendimento, traz a revelação desse versículo, Deus, acrescenta outras pessoas a essa discussão, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? A internet do antes deu uma baqueada aí, eu percebi aqui antes, mas Jesus abençoe todos nós. Segunda que vem, se organize aí, quanto mais gente participando, discutindo, a ideia é justamente essa, né? Não é ser como algumas denominações que têm um pensamento único, não. É a gente se fortalecer na multigraça do Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus abençoe a todos. Vamos liberar. Feliz aniversário, pastor Amém. Gil. Valeu. Feliz aniversário, pastor Gil. Amém. Deus abençoe o senhor, viu? Obrigadão. Paz. Amém. Boa noite a todos, gente.